Shalom para todos, que Deus abençoe o seu dia, que Deus abençoe o seu expediente, que Deus abençoe o seu final de expediente. Eu quero ler com você aqui um texto bíblico, na qual se encontra no livro de Lucas, no capítulo 18, no versículo 35. Na verdade, eu quero ler o versículo 41, que diz assim: O que queres que eu te faça? E ele respondeu: Senhor, que eu volte a ver. Vemos aqui um seguinte texto. Esse texto se encontra no livro de Mateus, capítulo 20, no versículo 29, e no livro de Marcos, capítulo 10, versículo 46, tá bom? Quiser acompanhar, até melhor. E o texto está falando que quando Jesus ele saía da cidade, em outros textos vai falar que ele chegava na cidade, mas eu quero me ater a essa questão. Eu posso responder em outra hora. O texto diz que havia um cego que era mendigo e que estava à beira do caminho. O interessante é que o texto, os outros textos paralelos a esse, vai falar que o nome dele era Bartimeu e que ele era o filho de Timeu. Me chama a atenção porque não fala que ele era um dos filhos de Timeu. Fala que ele era o filho de Timeu. Então, partindo desse pressuposto, dar-se-á a conclusão que ele era filho único. E na Bíblia, principalmente na Torá ou no Tanar, que é o Antigo Testamento, existem algumas promessas para filhos que eram primogênitos ou unigênitos. Existia na cultura da época, na cultura judaica ou israelita da época, né, que dizia que o filho primogênito ou unigênito, ele tinha direito de comer a mais na mesa do seu pai. Quando o pai vendesse a casa, ele tinha direito a mais, ele tinha a maior porcentagem. E a Torá diz que também existe bênçãos dos céus que vinha sobre o primogênito ou o unigênito. Então vemos que esse menino tinha promessa, porque, ao que tudo indica, ele era filho único. E observe que mesmo ele tendo promessas, ele estava passando por esse processo, porque ele não era cego de nascença, ele ficou cego. Porque no verso que eu li aqui agora, ele fala que ele quer voltar a ver, tornar a ver. Então, se ele quer voltar a ver, quer dizer que um dia ele viu, um dia ele enxergou, um dia ele teve a sua visão. Mas a grande verdade é que todos nós, mesmo os que temos promessas, temos que passar por um processo. É o processo do tempo. É o processo entre o início da promessa e o cumprimento da promessa. E nesse caminho, nessa porta que se abriu para você caminhar e chegar até o ponto-chave, existe um caminho. E esse caminho é estreito. É por esse caminho que muitos não querem passar, mas é necessário passar. Muitos têm dificuldade em lidar com o tempo, porque são inseguros, porque estão debaixo de uma insegurança no que diz respeito à sua vida. Mas o que determina até onde eu e você vai chegar
não é a nossa capacidade mental, não é o nosso estudo, não é aquilo que sabemos fazer. Porque tem pessoas que sabem fazer o certo, mas fazem do jeito errado. Então acaba fazendo a coisa errada. E nesse tempo, existem algumas etapas a passar. O primeiro passo, ele estava mendigando e ele ouviu. E ele ficou ouvindo e ele perguntou quem é que estava passando. Observe que a primeira coisa que a Bíblia vai falar a respeito de Bartimeu é que ele ouviu. Então ele era um bom ouvinte. O primeiro passo para a gente se levantar, para nós nos levantarmos, é a gente saber ouvir mais. Tem pessoa que ouve pouco e quer falar muito sobre o pouco que leu. Tem pessoas que não escutam nada. E quando quebram a cara, aí sim lembram dos conselhos que o pai deu, conselhos que a mãe deu, conselhos que a irmã, que a avó, que a tia, que seja, que todos deram para ele. O segundo passo, ele perguntou quem é que está passando. O povo falou, é Jesus. E o povo sabia o que ele podia fazer. Então ele começou a gritar. Só que é interessante que quando ele grita, todo mundo manda ele calar a boca. Fica quieto, rapaz. Só que aí vem o segundo passo para nós nos levantarmos. É o quê? É a coragem. Todo mundo mandou ele calar a boca. Se alguém quisesse bater nele ali, ele nem ia ver. Porque ele era cego. Ele ia sentir dores, mas ele não ia poder se defender. Mas ele teve coragem. E a coragem é o ponto fraco de muitas pessoas. Tem pessoas que não têm coragem. Tem pessoas que têm medo do que pode acontecer. E eu vou dar um exemplo. Tem pessoas que têm medo da mudança. Tem pessoas que têm medo, que acham que não são capazes. Eu não vou fazer isso porque eu acho que eu não sou capaz. Eu tenho medo. Isso não está certo. Aí, aqui não está escrito, mas lá no livro de Marcos, capítulo 10, está escrito assim: e Jesus mandou ele ir até ele. Só que aí ele se levanta e vai. Aqui vai falar que buscaram ele, né? Mas no livro de Marcos vai falar que ele se levantou e que ele foi. Então existe a hora de ter a coragem. Ele se levantou e ele foi. Interessante que ele optou por ficar sentado. Ele estava sentado na beira do caminho. E sentado ninguém conseguia ver ele. Então como que alguém ia dar uma esmola para alguém que está escondido? Não tem como. Só que antes dele conhecer, antes dele ouvir falar de Jesus, ele tinha medo. Medo de quê? Medo de pedir esmola em pé. Por quê? Porque ele era cego. E poderia ser que se ele levantasse, ele tropeçasse e ele caísse. E tem gente que tem medo de se levantar, porque tem medo de cair. Eu vou falar uma coisa bem clara para você, eu espero que você entenda. Se você tem medo de tropeçar, significa que você já está caído e não sabe. Se você tem medo de cair, você já está caído. Você já está caído e não sabe. Não tenha medo, rapaz. Olha as águias do céu. Olha a altura que elas voam. E se elas tivessem medo de altura? Se as águias tivessem medo de altura, presta atenção. A ornitologia, que é a ciência que estuda as aves, descobriu que as aves conseguem enxergar em até 2 metros a sua presa.
Até 2 metros não, desculpa. Até 2 quilômetros, que são 2.000 metros. A sua presa. Só que para ela saber que ela consegue enxergar em até 2.000 metros de altura, qual era o primeiro passo? Era ela voar a 2.000 metros de altura. Mas e se ela tivesse medo? Como que ela ia saber disso? Tem gente que tem qualidades, mas essas qualidades estão ofuscadas. Porque essas pessoas não querem se levantar. Essas pessoas têm medo de cair. Mas deixa eu falar uma palavra para você, rapaz. Se Bartimeu não tivesse se levantado naquele dia, ele nunca ia voltar a ver. E olha que interessante, depois que Jesus cura ele, a Bíblia diz que ele foi seguindo Jesus pelo caminho. É engraçado que muitas passagens bíblicas, quando Jesus curava, o povo ia embora. Quando Jesus curava, o povo voltava para casa, ia correndo para sua família. E Bartimeu tinha um pai, porque ele era filho de Timeu. Mas ele falou uma coisa, ele tinha um princípio. E qual era o princípio dele? Quando eu fiquei cego, meu pai me abandonou. Quando eu fiquei cego, eu não tive mais o meu pai. Só que quando eu mais precisei, Jesus veio, me tocou, me curou, e eu vou seguir ele, é claro. Porque eu sou grato. Faça isso. Se levante. Não tenha medo. Voe, rapaz. Você pode, você tem capacidade. Deixa Deus fazer um milagre na sua vida. Deixa Ele soprar seu nome, deixa Ele fazer você voar alto. É para você voar alto, você tem que parar de ter medo de altura. Que Deus abençoe a sua vida, tá bom?